seu versículo é de número 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11. Enquanto a igreja, nesse silêncio, nesse barulho de folhear a Bíblia, encontra o texto, eu agradeço a Deus pela oportunidade, uma vez mais, que me é dada e concedida para transbordar daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, na minha casa e na minha família. E um privilégio poder retornar a esta casa esta qual temos um carinho muito grande por todos que estão aqui, temos amigos aqui, que Deus possa continuar abençoando vocês. Agradecendo a Deus, eu agradeço a vida do pastor local desta igreja, pastor Marcos Veiga, juntamente com a sua esposa, irmã Aline, que Deus possa continuar firmando os vossos pés, o vosso coração, na palavra, na rocha, que é Cristo, que Deus continue prosperando o trabalho das vossas mãos e que as tendas continuem sendo alargadas para a glória de Deus. Agradecendo a ele, também agradeço o departamento de missões, nosso irmão Iago, Evandro, Lucas, Iago, a qual entrou em contato conosco, para que hoje pudéssemos estar aqui. Deus abençoe a vocês, todas as famílias, e também a todos os obreiros e pastores que estão aqui. Cantora Cassiane, prazer em conhecê-la, que Deus continue lhe usando com graça e lhe preservando debaixo desta unção. Agradecer também a vida da minha esposa, que me acompanha, a mulher que o Senhor colocou ao meu lado para potencializar aquilo que nós temos carregado. Que Deus possa continuar te abençoando grandemente. Quantos encontraram o texto, diga amém. Amém. Diz assim: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos, do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo se aproxima. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando como satisfazer o desejo da vossa carne. Debaixo da temática que o Espírito Santo assentou no coração da liderança e da igreja, eu quero pregar uma mensagem dentro do tempo que eu tenho, com o seguinte tema: o que estamos fazendo com o tempo? Eu vou repetir: o que estamos fazendo com o tempo? E no 3, em uma só voz, nós iremos falar junto. 1, 2, 3. O que estamos fazendo com o tempo? Pode se assentar. Eu quero tentar trabalhar dentro do tempo que nos é dado 3 lacunas de uma forma temática: discernir o tempo, como viver nesse tempo e estar preparado nesse tempo. A carta referida, a qual nós acabamos de fazer menção, que é a carta aos Romanos, ela é escrita, como também tem por sua autoria o próprio apóstolo Paulo, onde o mesmo, em seus primeiros 11 capítulos dessa carta, apresenta a nós a teologia da doutrina da salvação. Logo nós percebemos que durante esses capítulos, Paulo vai enfatizar à igreja tudo que a graça, a cruz e a morte de Jesus teve o poder de realizar em nós e a favor de nós. Logo você vai perceber que Paulo, nesses 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos, vai falar de alguns benefícios que a cruz trouxe a nós. Como, por exemplo, Paulo fala que nós estávamos privados da glória de Deus,
mas através da morte de Jesus, nós tivemos o acesso, porque o véu foi rasgado. Nesses 11 primeiros capítulos, Paulo é aquele que vai falar que nós éramos inimigos de Deus, mas após a morte de Cristo na cruz, nós se tornamos filhos. O próprio Deus nos deu e garantiu uma identidade. Paulo vai falar que nós estávamos perdidos, o nosso destino era o inferno, mas através da morte vicária de Jesus na cruz, nós alcançamos a salvação pela graça divina. Paulo também vai falar acerca do benefício da cruz ao nosso favor, aonde nós estávamos assentados na cadeira de réu, condenado, mas através da morte de Jesus na cruz, a cédula foi rasgada e Jesus nos justificou. Paulo também vai falar que através do sangue que foi derramado na cruz, nós alcançamos o perdão que era imperdoável. Logo, nós percebemos que quando Paulo conclui o capítulo de número 11, ele inicia o capítulo número 12, e Paulo agora vai conduzir os corações dos irmãos em Roma a colocar em prática, em forma de gratidão, tudo aquilo que Cristo fez por eles, levando-os a uma fé não dormente, a uma fé não apática e muito menos melindrosa, mas a uma fé viva e ativa, conduzindo-os para a prática do Evangelho. Paulo, no seu capítulo número 12, ele vai falar: portanto, os irmãos meus, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. As misericórdias aqui é o que eu acabei de apresentar a vocês, os benefícios da cruz. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Perceba que após Paulo explicar o que Cristo fez, agora Paulo está tentando habilitar o coração da igreja a sair da ortodoxia, a teoria de evangelho, para ir para a ortopraxia, a prática, a continuidade do evangelho em vida. Quando chegamos ao capítulo de número 13, Paulo fala acerca de 3 relacionamentos. Quantos relacionamentos? Primeiro relacionamento, relacionamento com autoridade. Segundo relacionamento, relacionamento com a lei. Terceiro relacionamento, o relacionamento com o dia da volta do Senhor. Perceba que Paulo constrói uma ordem baseada em princípio e valores inegociáveis através deste tripé, trazendo a nós uma verdade, que é impossível estarmos preparados para o dia da volta do Senhor se nós não estivermos sujeitos às autoridades, se nós não amarmos ao nosso próximo e se nós não se relacionarmos com a própria lei, que é a palavra. Posteriormente a essa base sólida, apresentada e construída por apóstolo Paulo, agora Paulo fala acerca da conduta, do comportamento cristão, que está atrelado e condicionado ao Estado, como também ao próximo. Posteriormente isso, Paulo agora vai abrir um parênteses, estabelecendo agora um fundamento escatológico no versículo de número 11, para este tipo de conduta e para este tipo de comportamento do cristão, usando a expressão da parte A do versículo de número 11, quando ele escreve e diz: fazei desta maneira. Paulo sempre foi alguém convicto em suas cartas. Paulo sempre foi alguém convicto daquilo que ele pregava, ainda mais quando se tratava do campo da prática do evangelho. Paulo, cheio de convicção, também um dia disse em uma de suas cartas: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Só pode liberar isso quem tem convicção daquilo que está falando. Paulo também disse em uma de suas cartas: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Convicção. Paulo também disse a carta aos Romanos: e estou certo, perceba, convicção,
Ele não está falando que ele acha que está certo. Ele está dizendo: eu estou certo. Convicção de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está convicto daquilo que ele está pregando, porque Paulo nunca se levantou na arrogância de uma santidade. Paulo não se levanta como um fariseu que prega diante da notoriedade dos ouvidos dos homens e no secreto não pratica. Pelo contrário, Paulo sempre se levantou com autoridade, porque ele mesmo sempre viveu esta palavra que estava sendo anunciada. Paulo sempre foi um missionário que não só pregava com a boca, mas pregava com a sua vida. Quem olhava para a vida do apóstolo Paulo não via Paulo, mas via Cristo. Quem olhava para a vida do apóstolo Paulo via uma carta escrita pelo dedo de Deus. Perceba que Paulo, no capítulo de número 13, versículo de número 11, Paulo ele não disse: pensem, analisem, reflitam, façam uma introspectiva. Não, Paulo disse: fazei desta maneira, convicção daquilo que o mesmo está falando. Primeiro conselho do apóstolo Paulo para alguém que anuncia o evangelho e que aguarda a volta de Cristo é: discernindo o tempo em que vive. Repita comigo: discernindo o tempo em que eu vivo. Este é o primeiro conselho de Paulo para alguém que anuncia o evangelho e que aguarda a volta de Cristo. Primeiro nós precisamos saber, se nós precisamos discernir o tempo que nós vivemos, nós precisamos saber o que é discernimento. A palavra discernimento é a capacidade espiritual que é concedida por Deus para distinguir, diferenciar entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, e o que vem da origem das trevas e o que vem da origem da luz, fazendo assim, compreendendo a vontade de Deus dentro do campo da prática do evangelho. Agora olha para cá: discernimento é um dom. Repita comigo: discernimento é um dom. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. A outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação de línguas. Discernimento é um dom, porém ele é um dom disponível para quem pede. Repita comigo: discernimento é um dom disponível para quem pede. Olha o que Tiago disse na sua epístola, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens é dado liberalmente, e sem acepção lhe é concedida. Primeira lição para nós aqui esta noite: a porta do acesso ao discernimento, ela não está especificamente ao campo da exclusividade para determinada pessoa, como os demais dons espirituais. Pelo contrário, a porta do acesso ao discernimento está no campo da disponibilidade para quem deseja, para quem procura e para quem o busca. Ou seja, o discernimento não é como dom aos mestres, aos profetas, ao bispo, ao apostolado. O discernimento é para quem deseja. O discernimento é para quem tem fome. O discernimento é para quem tem sede. Porque os nossos comportamentos revelam muito a questão daquilo que nós temos fome e daquilo que nós temos sede. Segunda lição: o que Paulo está dizendo é que nós devemos ter o discernimento no tempo estabelecido da nossa realidade, em que nós estamos vivendo no tempo presente, e que isso não pode ser uma alternativa. Isso deve ser uma obrigação
como filhos e missionários de Deus em obtê-lo. Então discernimento não é uma alternativa que eu quero ver se eu quero ter. O discernimento como filho de Deus, como missionário, como cristão, isso é obrigatório eu ter na minha vida. Aqui esta noite tem uma porta de acesso que já está aberta para todos aqueles que querem, que desejam e que buscarem nesta noite. Por que, Renan? Porque quem não tem discernimento é enganado. Quem não tem discernimento é persuadido. Quem não tem discernimento é trapaceado. Quem não tem discernimento não sabe o caminho em que está. Quem não tem discernimento, qualquer caminho serve. Quem não tem discernimento caminha por um caminho como um órfão, como aqueles discípulos que foram para o caminho de Emaús, o caminho da incerteza. Quem não tem discernimento perde o tempo em anunciar o evangelho. Quem não tem discernimento não conhece a verdade. Quem não tem discernimento caminha pelo caminho das trevas. E quem não tem discernimento não sabe para onde está indo. Então perceba a necessidade, a urgência e a eminência de nós como igreja adquirirmos esse dom chamado discernimento. Quantas pessoas no mundo que nós estamos vivendo, da tecnologia, você abre o celular, já tem alguém usando a palavra para ministrar uma palavra. Você abre o celular aonde você estiver com internet e você vai ver alguém fazendo uma oração. Mas nem todo mundo que usa o nome de Deus significa que foi enviado por Deus. Está cheio de gente usando o nome de Deus para se promover, usando o nome de Deus para se enriquecer, usando o nome de Deus para encher sua conta bancária, usando o nome de Deus para promover a sua chamada, para chegar em alguns determinados lugares. Mas o evangelho e o campo missionário nunca foi sobre quem deve chegar primeiro. O campo missionário é sobre quem permanece até o fim. Até porque a Bíblia diz: aquele que perseverar. E para perseverar não é sobre chegar, é sobre permanecer sendo o mesmo. Quando você olha para a vida de Daniel vai ser levado a cativo, ao cativeiro babilônico, com aproximadamente 12, 15 anos de idade. No seu capítulo número 1, quando você vai para o capítulo 6, ele já está dentro da cova. Ali ele está com aproximadamente 80 anos. Quantos anos? E o texto diz: e Daniel continuava a orar 3 vezes ao dia. Eu vou repetir. E Daniel continuava. É para quem permaneceu, continuava a orar 3 vezes ao dia. Então perceba, não é sobre chegar, é sobre permanecer sendo o mesmo. Mesmo após o tempo passando, as leis mudando, as coisas externas acontecendo, a essência que Deus plantou dentro de mim precisa permanecer inabalável. Foi exatamente o que faltou para Adão e Eva no jardim do Éden. O que? Faltou discernimento. Deus disse para Adão: vocês podem desfrutar de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não quero que vocês comam. A Bíblia diz que após Deus criar Adão, tirar Eva de uma de suas costelas, a Bíblia diz que um certo dia Eva está andando pelo jardim. Aquela árvore que Eva todos os dias ela passava por ali, mas naquele dia houve um desejo. Algo atraiu seus olhos. E Eva, juntamente com Adão, vai ser persuadido pela serpente. Eva é persuadido pela serpente e Adão é levado por aquilo que Eva ouviu. Só que se você perceber, a serpente, ela não cria algo para enganar Eva. Ela usa o que Deus falou para Adão, mas ela vai distorcer o que Deus falou. Porque o diabo não tem poder para criar nada. E nunca terá. O diabo sempre vai usar o que Deus criou para distorcer, para que faça com que a tua mente e o teu coração e os teus pés seja desabilitado
de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Então perceba, eles são persuadidos por quê? Lhe faltou conhecimento. Logo você percebe que faltou conhecimento para Sansão, diante de Dalila, quando Sansão, indagado pela mesma, contou o segredo da sua força, dizendo que era para cortar o seu cabelo e raspar a sua cabeça, pois o mesmo era nazireu, e fazendo assim, o mesmo iria perder a sua força. Mas pelo contrário, em um contraste, no campo de prática do evangelho, o discernimento não faltou para Jesus no deserto. Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4. No 3, Jesus é batizado por João nas águas. A Bíblia diz que Jesus ora, o céu se abre, o Espírito desce e uma voz ecoa do céu: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Perceba, após Jesus ver o sobrenatural, Jesus vai ser impelido, a palavra impelido no original é empurrado, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias sem se alimentar. Jesus está em jejum. O diabo aparece. E a primeira coisa que o diabo vai fazer é uma indagação. Se tu és, aqui existe uma condicional. Repita comigo, condicional. Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em... Jesus tinha um poder para transformar a pedra em pão, sim ou não? Por que ele não transforma? Porque o próprio Pai já havia estabelecido e dito quem era ele. No capítulo 3, tu és o meu filho amado em quem eu me... O diabo vai tentar distorcer o que Deus já havia estabelecido no capítulo 3. Se tu és o filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Só que quem tem discernimento e quem sabe quem é em Deus, não precisa usar da autoridade, não precisa usar o que Deus está te fazendo carregar para provar alguma coisa para alguém, para pastor, para diabo, para sua carnalidade e para os seus adversários. Quem sabe quem é em Deus não precisa se preocupar com os ditadores e fofoqueiros da terra. Você sabe quem você é em Deus, o que eu sou. Você é filho e você é filha de Deus. Não é sobre o que falaram, sobre o que disseram, é sobre o que Deus já estabeleceu ao teu respeito. O discernimento não faltou para Pedro e João na porta formosa, em Atos capítulo 3, diante do coxo. A Bíblia diz que todos os dias o coxo era levado até a porta do templo. Para quê? Para pedir esmola. Todo dia ele era colocado ali. E todo dia alguém passava e dava o que ele pedia. Até um dia que vem Pedro e João, debaixo da graça divina de Cristo, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles vão passar pelo mesmo caminho onde todo mundo estava passando. Porém, todo mundo estava sem discernimento. Pedro e João chegam até diante do coxo. E diz a Bíblia que o coxo vai olhar para eles e vai dizer: me deu uma esmola. Pedro e João, com os seus olhos espirituais abertos, acabado de vivenciar o que aconteceu em Atos capítulo 2. Porque se alguém quiser receber discernimento, o caminho ainda continua chamado oração, relacionamento, intimidade. A Bíblia diz que os dois chegam diante do coxo e diz: o que você está nos pedindo, a gente não tem, mas discernindo o cenário que o céu está nos dando a respeito da tua vida, da tua história, o que você precisa nós tem. Levanta e anda. E diz a Bíblia que o coxo saltou, entrou para dentro do templo e começou a adorar a Deus. Por quê? Porque quem tem discernimento, se você entender isso aqui, anda em outro nível. Quem tem discernimento anda em novas dimensões. Quem tem discernimento anda em novas profundezas. Eu vim pregar para alguém que quer viver a profundidade
verdade do Evangelho. O céu está dizendo para alguém: esta noite eu te trouxe aqui para você começar a viver e experimentar de mim aquilo que você nunca viveu e nunca experimentou desde a sua conversão. Foi Salomão quem disse: provai, provai, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Só pode experimentar da bondade dele quem deseja prová-lo. E só pode provar quem está desejoso entrar pelos caminhos das experiências. Porque filho de Deus, cristão e missionário, que não tem experiência porque está fora da rota. É impossível seguir um Cristo aonde o mesmo disse: aquele que me segue não anda em trevas. É impossível segui-lo e não experimentar da graça que já foi liberada na cruz do Calvário. Sabe qual é o problema? A gente fica esperando um púlpito para cultuar a Deus. A gente fica esperando um microfone, um som para anunciar o Evangelho. A gente espera Jesus aparecer no outdoor, num tapete vermelho, para dizer: ó, está liberado, o céu está aberto. A gente fica entrando pelo caminho da vida secular. E a vida secular com Deus não existe, no Evangelho não existe. Foi Paulo quem disse: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está quebrando o secularismo. Paulo está dizendo: o jantar da tua casa ainda é espiritual, o relacionamento com os teus filhos ainda é espiritual, o relacionamento do teu trabalho também continua sendo espiritual. Se fosse só para viver o Evangelho aqui dentro, os apóstolos não viveriam ali fora do cenáculo depois de Atos 2. Ele é baixando na marra. Sabe por quê? O Senhor nos reuniu neste domingo aqui hoje para dizer: transborde daquilo que eu estou derramando sobre vocês. Deus não te chamou para ser represa. Já viu represa? Represa é orgulhosa, é prepotente, é ignorante. Ela armazena água só para ela e para mais ninguém. Mas como eu estou pregando para filhos que nasceram de novo, como eu estou pregando para alguém que já se converteu, a palavra dele é diferente. Eu te chamei como rio de água corrente. E aonde esta água passar, vai mudar a vida, vai transformar a vida, vai levantar quem está caído, vai trazer alegria ao entristecido, porque a água está vindo da fonte chamada Jesus Cristo. Se fosse para ficar armazenada só para você, se fosse para ficar só armazenada para nós, a mulher samaritana não iria lá em Sicar. Depois que experimentou da fonte, ela continuaria pegando água no poço. Mas quem já experimentou dessa água, ele não levanta muro, pastor Marcos. Quem já experimentou dessa fonte, ele é uma ponte para que outras pessoas também experimentem da mesma graça. É a igreja de Filadélfia. Jesus disse: eu tenho a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. E eis que eu pus diante da frente, diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tem muita gente usando esse texto para falar que Deus está abrindo porta de emprego. Tem muita gente usando esse texto para trazer esse texto para aplicação terrena. Mas eu quero lhe dizer, quando Jesus disse: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta, é por causa da localidade que esta igreja estava na Ásia. A localidade é onde entrava judeu e gentil. Ali se tornou um lugar aonde a salvação poderia alcançar todos aqueles que passaram por ela. Essa noite eu estou pregando para a Filadélfia e Campinas. O céu está dizendo para você: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Renan, onde que Deus, eu estou sentindo o céu aqui. Renan, onde que Deus colocou uma porta aberta? Onde que Jesus colocou uma porta aberta?
Tem alguém que não serve a Cristo ainda na tua casa? Tem uma porta aberta lá. Aleluia. Aleluia. Que ele abriu e ninguém pode fechar. Tem alguém que não serve a Deus? Lá no campo do trabalho, onde você trabalha, lá tem uma porta aberta. Que ele abriu e ninguém pode fechar. Aleluia. Renan, tem alguém lá na minha rua que não serve a Cristo? Ele já colocou uma porta aberta lá. E ele abriu e ninguém pode fechar. Deixa eu ver, deixa eu correr. Aleluia, aleluia. A luz da Bíblia. O tempo é dividido em duas partes. O tempo é dividido em duas. Eu falei para você sobre discernimento. O tempo agora é dividido em duas partes. Primeiro, este mundo. Segundo, era vindoura. Primeiro, este mundo. Segundo, era vindoura. Biblicamente falando, a volta de Cristo não está na prateleira das alternativas. À luz da Bíblia, a volta de Cristo não está embasada nos achismos. À base da Bíblia, a volta de Cristo não está na prateleira das opiniões humanas e muito menos do gabarito dos teólogos. Pelo contrário, a volta de Cristo está embasada e alicerçada na palavra, fora do alcance da mudança cronológica da rotatividade da Terra, fora do alcance da mudança humana, fora do alcance da criatividade do homem, fora do alcance do calendário da Terra, fora do alcance do relógio terreno e muito menos fora do alcance da própria ciência. Já tentaram inventar, o mundo vai acabar no ano tal. Já fizeram vídeo, já postaram. A volta de Cristo não está embasada na palavra humana. A volta de Cristo não está embasada no calendário do tempo Cronos. No nosso relógio que ali está 15 para as 8. Não está embasada aqui. A Bíblia diz que Ele é o dono do tempo. Foi o salmista quem disse, Salmo 90, verso 2: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ou seja, Deus não está embasado e enquadrado no nosso tempo, Ele é atemporal. Ao mesmo tempo que Ele já teve no passado, no presente, Ele também já está no futuro. Quer que eu te provo? Quando Ele está com os discípulos falando que Ele vai preparar uma morada, em João capítulo 14, Ele disse, pastor Marcos, eu não vos deixarei, eu enviarei o. Ele está falando com os discípulos aqui, já está falando o que vai acontecer lá. E já está lá garantindo o final. Quer que eu te provo? Os discípulos se perderam e foram para onde? Repita comigo, Emaús. Caminho da orfandade, alguém que ficou sem pai. Como ele já sabia que os discípulos iam viver, ele liberou uma palavra. Eu não vos deixarei órfão. Levante a tua mão e eu vou liberar uma palavra. Levanta a mão, você está comigo no culto ou você está dormindo? Não importa o que acontece do lado externo como igreja. O que importa é que Cristo já liberou uma palavra sobre a tua cabeça. A palavra de Deus é o suficiente. Vamos para a Bíblia, que eu gosto da Bíblia. A palavra de Deus é o suficiente, Deus desce para se revelar para a família de Abraão pela primeira vez, Gênesis 12. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostro. E Deus faz várias promessas. Assim será a sua descendência. E você vai ver, e você não vai ver, melhor dizendo, Abraão perguntando, como? Para onde? Terra que eu te mostrei, para onde? Que jeito? Cadê o recurso? Eu vou sozinho? Vai lá para o versículo 4 de Gênesis 12, parte A.
Olha o que a palavra é o suficiente, diz o texto. Então Abraão foi. Vou repetir. Então Abraão foi. Diga para quem do teu lado, a palavra de Deus é o suficiente. Diga para ele, não importa o diagnóstico dos médicos. A palavra de Deus, a palavra de Deus é o suficiente. Não importa o diagnóstico sobre a vida dos teus filhos. A palavra de Deus é o suficiente. Não importa o que estão falando da minha Esmeraldina. A palavra de Deus é o suficiente. Não importa o que liberar a respeito da tua família para derrotas do céu. A palavra de Deus é o suficiente. A palavra dele é o suficiente. A palavra não nos priva do sofrimento, a palavra nos garante no final. Vou repetir o que acabou de descer aqui. A palavra liberada não nos priva, não nos coloca dentro de uma bolha para nunca sofrer. A palavra de Deus garante o que ela mesmo liberou sobre a nossa vida. A responsabilidade de Deus não é com a circunstância, não é com o vento que assopra. A responsabilidade de Deus não é com as dores. A responsabilidade de Deus é com você, que Ele liberou a palavra. Vai, missionário. Vai, missionário. Abre somente a tua boca. Mas eu não sei falar, tô como Jeremias. Quem disse que é tu que vai falar? Eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Não, mas eu não tenho dom, não precisa. Seja você a própria mensagem. Para quando alguém olhar, vai ver e vai dizer: lá vai alguém que é semelhante a ele. Lá vai alguém que é semelhante a ele. Lá vai alguém que é semelhante a ele. A Bíblia não nos dá uma data, como também não nos concede a hora exata da volta de Jesus, mas ela nos deu o caminho, ela nos deu a bússola, ela nos deu o norte. E só existe uma bússola e só existe o norte. Só existe um caminho, porque Ele se sacrificou por nós e disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está cheio de gente tentando ir ao Pai por apóstolos. Está cheio de gente indo carregando a fé de terceiro para tentar ir até Deus. Já está aberto, já foi liberado. O véu já foi rasgado. Se as crianças quiserem acessar, elas acessam. Se você quiser acessar, você acessa. Se o músico quiser acessar, ele acessa. Se o porteiro, o servidor de água quiser acessar, ele acessa. Se a mulher que limpa a igreja, a irmã, quiser acessar, ela acessa. O véu já foi rasgado, já está aberto. O céu está dizendo: entre e acesse, porque eu te farei vivenciar coisas extraordinárias. Ele não nos deu o caminho, Ele não nos deu a data, melhor dizendo, o dia e o horário, mas Ele nos deu o caminho, a bússola e o norte. Ele nos deu o destino da consumação da era vindoura, o tempo do fim. Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe. É Jesus que está dizendo. Ninguém sabe, nem os anjos. Aquele que o adora santo não sabe, nem Jesus, o Filho. Mas ele diz: exclusivamente o Pai. Apocalipse capítulo 16, versículo 15.
Olha o que Jesus disse: eis que venho como ladrão. Feliz, 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 feliz. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Eu não sei se você consegue entender a profundidade do que Jesus está dizendo. Eu vou esmiuçar para você entender. Aquele que espera é feliz. Perceba que feliz não é quem perdeu a esperança da sua volta e vive de qualquer forma. Feliz é aquele que espera. Por isso que Isaías escreveu: os que esperam no Senhor não se frustram. Vou repetir: os que esperam no Senhor não se frustram. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem uma glória de Deus descendo aqui. Deus está derramando coragem sobre a vida dos soldados deles aqui essa noite. Os que esperam no Senhor renovarão. As suas forças subirão como asas de águia. Já viu águia subindo no voo? Subirão como asas de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. O não se fadigar e o não se cansar não está a respeito da nossa força física. O respeito de não se cansar está sobre a força que habita dentro de você. Olha o que ele disse: feliz é aquele que espera alerta. Olha agora: e mantém. Repita comigo: e mantém por as suas vestes. Olha agora: se manter fala de permanência, com as suas vestes puras. Feliz não é quem vacila, não é quem é inconstante. Feliz é quem permanece. Olha o que ele disse: permanece, espera, se mantém. Olha agora: alerta. Feliz não é quem anda distraído com as distrações da vida. Feliz é quem anda alerta, quem está na torre de vigia. Tem muita gente que é bom na oração, mas não é bom na vigilância. São duas asas que precisam caminhar juntos na vida de um cristão. Um dia perguntaram para W. Tozer: o que é mais importante, a oração ou a palavra? Ele disse assim: pergunta para o pássaro, qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Não tem como andar sozinhas nessas duas lacunas. O missionário que ora precisa também conhecer a respeito da palavra. E o missionário que conhece a respeito da palavra também precisa ter uma vida de relacionamento com ele. São duas vertentes que não andam sozinhas. Muito bem. Glória. Perceba que Jesus está fazendo alusão a estes textos para orientação, norteando os nossos corações acerca da vigilância que devemos ter e que devemos estar, pois se trata de uma imprevisibilidade da hora e do dia da sua volta. Pois assim como o ladrão não avisa a hora que vai chegar, assim também será a volta de Cristo. Já viu algum ladrão falar assim para você: viu, sai lá para as 9 horas, que 9 horas eu vou lá assaltar a tua casa? Já viu o ladrão falando assim: viu, fica com o seu celular ali na esquina, naquele lugar ali que é deserto, eu vou passar ali e eu vou roubar de você, você vai estar sozinho. Já viu isso? E ele está dizendo: eu vou vir como ladrão. O dia você não sabe, a hora você não sabe. E não sabendo, nós precisamos saber que não vai ter aviso prévio. Não vai ter cartinha no correio da tua casa dizendo: eu estou voltando, eu vou chegar daqui 2 horas. Não vai chegar mensagem no WhatsApp como de alerta das chuvas que estão alcançando as nossas cidades. Não vai ter. Não vai chegar mensagem no seu WhatsApp que você perde 5 horas, mas não perde 20 minutos orando. Não vai chegar no seu WhatsApp: eu estou voltando daqui meia hora. Não vai chegar na mensagem do direct do Instagram, não vai chegar. Não vai chegar na mensagem do Messenger do Facebook, não vai chegar.
Vai ser sem aviso prévio. Não vai ter a oportunidade que Laodiceia teve quando ele chegou para bater na porta. Eita, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar, você é contigo, você comigo. Não vai ter bateção na porta. A Bíblia diz que ele vai voltar como ladrão. E quando ele voltar como ladrão, a porta da graça se fecha. E a porta da graça se fechando, quem não estava preparado, quem não estava alerta, quem não se manteve, quem não estava na torre da vigilância, infelizmente ficará. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2. Mas irmãos, ainda vamos para uma igreja madura aqui. Acerca dos tempos e estações, não necessita que eu vos escreva, porque vocês já sabem muito bem de que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ele está falando, vocês já são maduros, vocês já não estão caminhando como um menino na fé. Vocês não estão recebendo leitinho na boquinha. Vocês já receberam aquilo que é sólido. Vocês já estão caminhando com a sua própria perna. Ele está dizendo, vocês já sabem, não é necessário que eu fico falando e repetindo. Você só repete aquilo para quem é criança, sim ou não? É criança, tem que repetir, não mexe, fecha aí, não toca. Você não é mais criança, você já passou da estatura de menino. O Senhor já te levou para um nível de maturidade maior. E entendendo isso, nós precisamos caminhar com alguém que está esperançoso, não deixando a corda quebrar, não deixando a corda desfalecer da mão de alguém, mas permanecendo como igreja, segurando na corda chamada esperança. Esperança do que é da volta de Cristo. Querendo perder ou não, Jesus vai voltar. Querendo a direita ou não, Jesus vai voltar. Querendo Bolsonaro ou não, Jesus vai voltar. Querendo os moradores de rua ou não, Jesus vai voltar. Querendo os teólogos ou não, Jesus vai voltar. Diga para alguém que está do teu lado, esteja preparado, esteja alerta, não abandone a torre de vigia. Saber que ele voltará não significa que eu estou aguardando a sua volta. É somente conhecimento de teoria. Saber que ele vai voltar não significa que eu estou preparado para a sua vinda. É somente conhecimento de teoria. Ouvir falar que ele vai voltar não é a mesma coisa que estar dentro da arca. É somente teoria de conhecimento. Oh, glória. Porque o dia da sua volta será como os dias de Noé. Estarão comendo, estarão bebendo, estarão se casando, se dando em casamento, até o dia que o dilúvio chegou. Noé prega, ninguém dá ouvido. A mensagem de arrependimento é ecoada, ninguém dá ouvido. Noé está dizendo, o dilúvio vai chegar, ninguém acredita. E ninguém é obrigado a acreditar. Quem é obrigado a acreditar é quem ouviu a palavra liberada. Construa uma arca. Diga para quem está do teu lado, a responsabilidade de estar dentro da arca é de quem está ouvindo a palavra que está sendo liberada. Não vai ter inocente. Eu não sabia. Não vai ter inocente. Não vai ter inocente. Não vai ter inocente no trabalho. Não vai ter inocente em casa. Não vai ter inocente aqui dentro. Por isso que naquele grande dia vai ter surpresa do céu. Quando nós chegarmos lá, vai ter gente que a gente falava, vixe, esse daí, achei que ia para o inferno. Mas só que ele conhece por dentro. Aí aquele que você falava assim, meu Deus, rapaz, era cheio de agenda, prega muito, canta muito. A igreja dele é enorme, estava lotada. Onde que ele está? Onde está aquele povo barulhento? Que não se vê mais nenhum, irmão. Você tem um destino. A volta de Jesus não vai pegar ele despreparado. Antes de ele voltar, ele já disse, eu vou preparar um lugar. Diga para quem está no teu lugar já está preparado.
Diga mais forte se você está esperando. O teu lugar já está preparado. Olha o desejo dele. Porque aonde eu estou, eu quero que você esteja também. Esse é o desejo de quem te criou, de quem colocou a digital em você. Não é te prender, é te levar juntamente com ele. Leonardo Réveillon, ele diz que a igreja dos dias atuais está mais preocupada com o conforto e pouco preocupado com a vida de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Os olhos da igreja atual perderam o destino. Viu Pedro no meio daquela tempestade? Perdeu o rumo, perdeu o destino, o foco. Por quê? Se acostuma com o conforto. Se acostumamos, estamos vivendo o tempo em que Paulo disse a Timóteo: homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos. Intercede por mim aí que vai dar uma apertada, mas vai dar certo. Presunçosos, soberbos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É o tempo. Aí você pergunta, por que está acontecendo isso? Porque a palavra precisa ser cumprida. Você não queria que acontecesse, mas tem que acontecer para que ela se cumpra. Porque ele vela por cada vírgula, por cada tio, por cada acento e por cada aquilo que ele liberou a respeito desta palavra que é viva, é eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que atravessa até a divisão da alma, da medula do espírito, e fazendo assim faz aquilo que lhe apraz. Esta é a palavra que muda, a palavra que levanta, a palavra que transformou a sua vida, a palavra que te deu um banho, te colocou para se assentar entre os príncipes. Foi a palavra que te tirou da sarjeta, foi a palavra que foi te buscar lá na boca de fundo de Campinas. Foi a palavra que entrou dentro daquele bar e liberou os seus ouvidos, ouviu, e você se arrependeu, está aqui. Foi a palavra que libertou a sua mãe daqueles espíritos imundos e malignos que a possuía dia e noite. Foi a palavra que tirou a tua filha da prostituição. Foi a palavra que quebrou as algemas do teu filho que estava preso. A liberdade Deus o exaltou. Foi a palavra. Cassiane, prepara o louvor rapidinho. Eu vou terminar. Nós estamos vivendo um tempo em que o nosso coração como igreja está mais preso na terra que o evangelho, porque o evangelho da prosperidade tem tido tanto êxito em nosso meio. Não sei se você percebeu. Misturou o evangelho puro com o evangelho falso. Está uma mistura tão grande que as pessoas estão sendo enganadas de forma fácil. Por quê? Perece por falta de conhecimento. Agora, a prosperidade tem tido tanto êxito dentro da igreja brasileira que as nossas prioridades como igreja foram alteradas. E a nossa ambição e a nossa fome tem sido revelada através dos nossos comportamentos diários. De que estamos com mais fome e ambição pelas coisas da terra do que pelas coisas do céu. O seu comportamento revela qual é a sua fome. O seu comportamento na tua casa revela qual é a sua fome. O seu comportamento na sua empresa revela qual é a sua fome. O seu comportamento, nosso comportamento nas ruas da nossa cidade revela qual é a nossa fome e a nossa sede. Nós estamos vivendo e cantando aqui: eu amo a ti, mas não gosto de ficar com ele no secreto. Que amor é esse? Eu quero a ti, não existe nada mais além de ti. Mas a sua sede é ficar um dia assistindo o dia inteiro série de Netflix e não tem tempo com ele. Que fome é essa? Só para nós fazer uma introspectiva. Fica com raiva do Renan, não. É só uma introspectiva. Que fome e sede é essa? Deus precisa recalcular nossa rota. Deus precisa mudar nossa mente. Deus precisa nos renovar. Nós não podemos ficar acostumados com o conforto. Nós precisamos ter oposição do conforto. Quem gosta de ficar desconfortável, levanta a mão. Ninguém. Mas o evangelho sempre vai te deixar desconfortável. Sabe por que ninguém está gostando mais da cruz? Estão tirando a cruz dos nossos púlpitos. Estão tirando a cruz do nosso meio. Porque a cruz nos traz desconforto. Era, Maia.
A cruz não patrocina a gente. A cruz nos confronta ao nível de mudança. A cruz me confronta a esmagar o meu orgulho diariamente. A cruz me confronta a abaixar a crista diariamente. A cruz me habilita a matar minha carne diariamente. Foi Martim Lutero quem disse: eu achei que a velha criatura havia morrido nas águas batismais, mas no dia seguinte eu descobri que a velha danada sabia nadar. Sabe quem está dizendo? Eu preciso morrer e nascer de novo na segunda. Eu preciso morrer e nascer de novo na terça. Eu preciso morrer e nascer de novo na quarta. Eu preciso morrer e nascer de novo na quinta. Eu vim pregar para quem quer ser habilitado no renascimento da fé. Levante a tua mão, porque o céu está te habilitando nesse lugar. Se coloque de pé. Com a eleição do pastor Marcos. Eu não estou generalizando todo mundo, tá? Sempre vai ter o trigo e o joio. Sempre vai ter. Elias achou que estava sozinho. Deus chegou e falou para si: meu filho, você não sabe de nada, você está dentro da cabeça, você está com você aqui fora. Eu vou quebrar essa autossabotagem da tua mente, do que você está achando que você não vive nem sabe. Ainda existem 7.000 que não se dobraram. Sabe qual é o problema? Martin Luther King diz: o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Eremaia. Mas eu estou pregando para uma igreja missionária que vai sair daqui hoje cheio de ousadia. O inferno que saia da frente, as adversidades, os obstáculos que saiam da frente. Porque hoje está chegando alguém lá dentro da tua casa cheio de autoridade, cheio do Espírito. Hoje vai chegar o Pedro, vai chegar o João dentro de casa dizendo: levanta e anda, levanta e anda. Foi Joel quem disse: e depois desses dias derramarei do meu Espírito sobre toda, não vai haver espaço para carne, sobre toda a carne eu derramarei o meu Espírito. O Senhor te trouxe hoje aqui missionário e missionária, e não adianta você dizer: não tenho chamada missionária. A jovem que o pastor Valdir já disse aqui: o ID não é uma chamada, é uma obrigação. Você tem a obrigação de transbordar, de anunciar o Evangelho, sabendo pregar ou não, sabendo cantar ou não, tendo cargo na igreja ou não. Você precisa anunciar o Evangelho. Olha o que Paulo disse: fazendo desta maneira, discernindo o tempo. Olha agora: pois já é. Você tem isso aqui. Já é a hora. Diga para quem está do teu lado: já é a hora. Paulo, pastor Marcos, ele não utiliza o verbo do futuro. Será a hora. Virá a hora. Ele disse: já é. Já é agora. Diga para quem está do teu lado: é agora. É hoje. É nesse segundo. É nesse minuto. É nesse culto. É nesse louvor. Essa mensagem é nesta hora. Já é a hora de despertares no sono. Já é hora de despertares no sono. Paulo está dizendo: a hora de dormir já passou. Chegou o tempo de se posicionar. Chega de ficar vindo para o culto como eutico. Paulo está pregando e ele está na janela sentado. Parece que a mensagem para ele não tem mais prioridade. E quando ele está sentado na janela e Paulo pregando, o que acontece? Ele cai de cima da janela e cai morto. Não seja um eutico. Paulo disse: desperta tu que dormes, levanta-te, e Cristo resplandecerá sobre ti. Cristo resplandecerá sobre ti. Eu vim pregar para quem está vivendo neste mundo,
mas está vivendo acordado. Eu ia entrar agora no segundo tópico: como viver nesse tempo. Eu ia falar para você agora: acordado e não dormindo, acordado e não dormindo, acordado no trabalho, acordado na igreja, acordado na EBD, acordado no secreto, acordado fazendo janta, acordado. O céu está te chamando para um despertamento dessa noite. Eu quero orar por você. O que você está fazendo com o tempo? O que você está fazendo com o que Deus te deu? Estou pregando para pessoas aqui cheias de Deus. Eu não conhecia a cantora Cassiane, meu Deus, cheia de Deus aqui. Eu fiquei falando: Deus, como uma pessoa tão cheia de ti pode estar escondida desse jeito? Eu estou falando sobre fama e status, tá? Isso daí é medíocre para mim. Estou falando sobre transbordar, o que ela tenha muito para transbordar sobre vida na rua, na cidade, no bairro, na casa dela. Não pode ficar escondido. Sabe por que tem muita gente boa que ainda não foi para o cenário? Para transbordar em mais vidas e alcançar mais vidas? Por causa de panela, por causa de sistema. Mas não tem problema, Deus não depende de sistema. Quando Ele esconde, ninguém acha, mas quando Ele acha... Pode jogar na cisterna, pode levantar a calúnia, a palavra já foi liberada no sonho. Será governador do Egito, será governador do Egito, será governador do Egito. Pode tentar reter, pode difamar, pode tentar matar, pode levantar mentira, mas seja isso, vai ser governador missionário. Eu quero orar por você que deseja viver nesse tempo com uma sabedoria como nunca. Sai do teu lugar rápido. Eu vou orar por você. Chegou o tempo e chegou a hora de Deus te usar. Onde Deus te conectou, onde Deus te plantou, as mesas que Deus vai te colocar. Chegou a hora de transbordar, chegou a hora de florescer. A semente já morreu, agora chegou o tempo de Deus regar a semente. Vai ter fruto. Já disse aqui: eis que cedo venho, e veio sem demora. Jesus não está querendo falar sobre data e hora. Ele está falando sobre transformação, sobre mudança diária, sobre a gente estar preparado. Não é sobre o tempo. Esse que veio sem demora. Ele está dizendo: chegou a hora de ser transformado. Chegou a hora de sair do secreto. Chegou a hora de sair do meio das trevas. O Senhor está te chamando. Eu quero orar para você rápido.